Aviso, esse vídeo contém um nível considerável de abstração, então se você não tá num dia que você tá imaginativo e conduzível por essa conversa incrível que eu tô tendo sozinha aqui, talvez esse não seja o vídeo pra você, mas assiste mesmo assim, porque você não vai perder nada assistindo esse vídeo. Olá, princesas do meu coração! Hoje estamos aqui para falar das minhas últimas reflexões acerca de nomes e linguagem e tudo mais, e palavras. Como vocês sabem, ou não, né, às vezes vocês não sabem, eu sou muito interessada por etimologia, que é de onde as palavras vêm, o que elas significavam antes e o que elas significam agora. Aí entra um pouco do que a gente tem entendido hoje em dia de expressões racistas, expressões misóginas, expressões que na época foram criadas em cima de alguma opressão a alguma minoria e que hoje nós podemos paralisar porque que diferença vai fazer na sua vida não falar denegrir, né? Joguei aqui. É legal a gente observar que algumas línguas que nós temos hoje em dia, alguns idiomas, têm como origem a mesma língua morta, como por exemplo o latim deu origem a várias línguas, o germânico deu origem a várias línguas, o hebraico, e a gente percebe algumas semelhanças fonéticas ou algumas semelhanças morfológicas, algumas semelhanças sintáticas, isso era essa palavra que eu estava procurando. Minha veterana que cursou letras deve estar até assim orgulhosa de mim nesse momento, né? Mas enfim, então a gente tem essa percepção, né, de que alguns idiomas que temos hoje são parecidos. E essa coisa abre uma brecha pra gente pensar que, tá, se português é de origem latina e a gente tem outras línguas de origem latina, então seria mais fácil pra nós brasileiros aprendermos línguas que também são latinas, porque elas são semelhantes com a nossa língua em algum aspecto, e aprender coisas semelhantes tende a ser mais fácil, mas enfim. Esse não é um vídeo sobre isso, esse é um vídeo sobre nomes próprios, sobre palavras que determinam pessoas. Essa reflexão sobre nomes e tudo me veio quando eu tava assistindo Annie with an E, e tem uma série em que ela se descreve como sonhadora dos cabelos de fogo. E eu achei isso muito bonito, muito especial, porque ela realmente é uma sonhadora e os cabelos ruivos são um peso pra ela, de certa forma. Apesar de hoje em dia todo mundo querer cabelo ruivo e todo mundo fazer sardinha com maquiagem na cara. Mas assim, na outra época, outra história, coisas diferentes, enfim, né? Inclusive, se você já assistiu Annie with an E e gostou, não gostou, quer me indicar outra série que parece com Annie, já que eu gostei de Annie, eu vou gostar também, deixa aqui nos comentários, eu quero saber essa experiência. E eu gostei muito da Annie como personagem, porque ela, assim, uma criança de 13 anos com um vocabulário incrível e super inteligente, apesar de zero inteligência emocional, mas eu achei ela uma ótima personagem. Mas tá, de novo, o vídeo não é sobre isso. Não sei se você já deu um Google pra pesquisar o significado do seu nome, mas eu já fiz isso várias vezes, inclusive. O meu nome é Fernanda, caso você não saiba. E Fernanda é de origem germânica e significa ousada para atingir a paz. E acho que combina comigo em alguns aspectos, mas eu e as outras Fernandas e Fernandos podemos ser pacíficas, sem ousadia nenhuma, ou ousados sem objetivos pacíficos. O negócio é que, você separando a palavra, né, uma parte é paz, pacífico, e outra parte é ousado, ousadia. Então, quando você junta as duas partes, você tem essa completude de ousado para atingir a paz. Mas se você quebra o nome, se você divide, ele pode ter mais um significado. E eu gosto de olhar essas nuances, esse lirismo dos nomes e como eles se relacionam ou não com as pessoas.
Por exemplo, um nome que tá muito presente na minha vida é Gabriel e Gabriela. Inclusive, por muito tempo, o nome que eu queria ter era Gabriela. Mas enfim, todos esses nomes bíblicos, né, de origem hebraica, Gabriel, caso você não saiba, era um anjo. Então, todos esses nomes que terminam com El significa Deus. Então, Daniel, Rafael, Gabriel é alguma coisa de Deus. Nesse caso, é homem forte de Deus ou mulher forte de Deus, no caso de Gabriela. Inclusive, tem um Gabriel muito querido que não sei se está assistindo isso, provavelmente não. Mas se você tiver, deixa um coraçãozinho pra mim nos comentários. Eu sinto liberdade pra falar sobre os meus amigos aqui, porque eles não me assistem. Eles não me assistem, então tá tudo bem. Tipo, no vídeo que eu fiz no Natal, embalando os presente de Natal, sabe, nem que existiu. Porque meus amigos não me assistem. Então, tranquilo falar sobre eles aqui, né? Esses dias eu tava pensando se uma amiga minha pensou em significado de nome quando escolheu o nome do filho dela. E eu fiquei tipo, qual será o significado? Porque eu não sei. Não sei qual é o significado. Aí eu fui pesquisar. E o significado é vitorioso. Olha só que nome que já te coloca pra cima, sabe? É um nome que ajuda a sua autoestima. Porque você nasceu com a alcunha de vitorioso. Olha só. Nome assim que a gente gosta. Não é tipo Pedro, que é pedra. Não. Ok que a gente consegue ver toda essa coisa da solidez, da rigidez, mas eu não acho que sejam características boas. Então... não sei, gente. Um nome que de vez em quando eu fico pensando sobre também é Luana, porque a gente divide, né, em Lua e Ana. E a gente tem muito essa coisa de Lua como a Lua, né, a Lua que a gente vê no céu. Eu sei que Ana significa graciosa ou cheia de graça, que dá no mesmo. Mas Lua, nunca pesquisei, sabe? Então, talvez Luana pudesse ser uma lua graciosa ou uma lua... sei lá. Pra mim agora todas as Luanas são luas graciosas. Luas assim, chiques, belas. Mas a lua, tipo, a palavra lua, né? E a lua, tem vários significados pra gente. Tipo, a gente liga a lua a essa coisa do romance, né? Aos casais apaixonados e tal. A gente também usa a lua como uma representação de coisas de fases. Então, se a gente junta, né, essa história das fases e das mudanças e das transformações com afeto e relações pessoais, a gente pode chegar naquela reflexão de que as coisas terminam. Às vezes só porque elas têm que terminar, sabe? As relações terminam, as amizades terminam, os namoros terminam. E não tem nada de errado com as pessoas. É só que não é mais um momento que aquelas pessoas não agregam mais nada uma pra outra. E que não faz mais sentido estarem juntas na vida uma da outra. E eu fui bem longe agora, né? Ai, gente, é assim que funciona a minha cabeça. Mas caso você queira saber, o significado real de Luana é guerreira, gloriosa, graciosa. Olha que nome pomposo, que nome poderoso para todas as Luanas desse Brasil. Sintam-se honradas por se chamar Luanas. Até porque Luana é um nome que dá margem para vários apelidos. Assim como Fernanda, dá margem para vários apelidos. E isso é legal. Porque ter apelidinhos derivados do seu nome é muito legal. Quando você tem apelidos que não são derivados do seu nome, também é legal. Mas apelidos, velho. Todo mundo gosta de apelidos, né? Você tem um apelido que é muito parecido com você, que realmente foi o apelido certo pra você? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Sim, eu quero interagir, gente. Esse vídeo é pra interagir. Bom, voltando a N, nessa já dita cena, eu fiquei pensando qual seria o significado do meu nome se ele fosse baseado em mim.
Porque eu, assim como você, sou uma pessoa, um ser humano único que tenho personalidade, tenho gostos, tenho desgostos, tenho características físicas marcantes. Então, eu não cheguei a pensar muito sobre qual seria o significado do meu nome se ele fosse baseado em mim, mas eu acho que seria alguma coisa como criativa, colorida, ou criativa dos cabelos de arco-íris, arco-íris de criatividade, talvez. Criar é uma coisa muito importante pra mim, né? Por algum motivo agora eu lembrei de Isis e de Íris. Isis é uma deusa da mitologia egípcia que era uma deusa de um rio, eu acho que era tipo do elemento da água, assim. E água tem muito essa coisa de fertilidade, né? Ok, não tanto quanto terra, mas a gente precisa de água para estar vivo, né? E Íris é a deusa do arco-íris na mitologia grega, então, sei lá, só me veio assim, porque, gente, conexões infinitas. E inclusive é disso que é feito a criatividade, né? Você fazer conexões onde as pessoas ainda não fizeram. Mas eu acho que essas deusas têm alguma coisa em comum, já que você também precisa de água para fazer um arco-íris. Na verdade, se eu imagino elas como figuras, né, como imagens, eu imagino elas bem parecidas fisicamente, apesar de uma ser egípcia e outra ser grega. Eu acho que eu consigo fazer essa relação mística entre elas, mesmo que eu não entenda direito como. Oi, aqui temos a Fê do Futuro, a editora, isso aí. Então, eu errei, mas podemos dizer que eu não errei tanto assim, ao relacionar Isis com o elemento da água. Ela era a deusa mãe, como Hera é para os gregos, então ela tinha toda essa representação de zelo, de cura e de maternidade. Mas a parte da água é o seguinte: a civilização egípcia foi construída ao redor do rio Nilo, porque durante o período de cheias, o período não, né? O regime de cheias e vazões do rio deixava as margens extremamente férteis. Então, ali eles conseguiam plantar e fazer agricultura mesmo no meio do deserto, por causa da água. E mais tarde a deusa Isis foi relacionada ao Nilo por causa desse regime de cheias e da fertilidade que isso representava para o povo egípcio. Então, tava um pouquinho errado, mas não tava tão errado assim. Pode voltar pro vídeo agora. Que tal escritora de nuances? Parece um ótimo significado para o nome, né? Porque se você separa, né, uma pessoa, a caracterização do escritor é uma pessoa que escreve. E escrever é uma maneira de retratar a realidade, ao mesmo tempo uma maneira de fugir da realidade. Então, escrever já tem as suas nuances. Aí você coloca escritora de nuances, só puxa um pouquinho mais para essa reflexão, sabe? Achei interessante. O negócio é que quando eu começo a analisar demais as coisas, eu acho que fica até meio ambíguo. Tipo, escritora de nuances, sendo que eu já vi as nuances dentro da escrita, então não precisava enfatizar isso, talvez. Mas, enfim. Ai, gente. Que bom que eu vim gravar esse vídeo no surto, porque depois eu não ia lembrar, eu não ia nem fazer essas conexões, muito menos lembrar delas, se eu fosse gravar esse vídeo depois, né? Foi até melhor eu não ter conseguido gravar ele da primeira vez, porque eu achei que tava gravando, vim aqui, falei horrores, e quando eu vi não estava gravando. Então, fiquei chateada? Fiquei, mas tá saindo coisa melhor agora. Outra coisa que eu gosto de ver significados é flores. Tanto que tem muitas pessoas com nomes de flores, tipo Violeta, Margarida, Rosa. Eram tudo flores que a gente deu nome para as pessoas. Então a gente gosta de significar. A gente gosta de significar, a gente gosta do simbolismo, né? Tem até um livro de psicologia que estuda isso, que é O Homem e Seus Símbolos.
A gente tem coisas que representam outras coisas, e algumas dessas relações entre a representação e a coisa em si são bem naturais. Tipo essa coisa da lua de fases. Isso já vem há milênios. E a gente não sabe ao certo quando isso nasceu, mas isso acontece. E é assim. Ok, que a lua é um pouquinho mais claro. Primeiro porque a gente consegue ver as fases diferentes e porque essas fases influenciam na Terra e na gente. Então, claramente um exemplo de mudanças e de transformação. Mas, por exemplo, uma borboleta. A gente vê essa mesma não, mas uma simbologia de transformação também na borboleta, que é uma simbologia diferente da lua, mas ainda assim é uma transformação. E é incrível como a gente faz essas coisas mesmo sem perceber. Tipo, as cores têm significados. E a gente tende a nos cercar de cores que transmitem o que a gente tá sentindo naquele momento. Tipo, roupa, sabe? Quando a gente escolhe uma roupa, às vezes, não tô dizendo sempre, mas às vezes tem uma influência do seu inconsciente, porque subconsciente não existe, do seu inconsciente, tipo, se vendo representado em uma cor de roupa. E aí você usa uma roupa daquela cor, mas você não pensou sobre, estou usando rosa porque, sei lá, estou ficando apaixonada. Não é o caso, eu só peguei rosa porque eu queria uma das cores que tinha aqui. Como eu sabia que esse negócio ia ser cheio de nuances e de tudo mais, eu coloquei esse arquinho, porque ele é todo de aquarelinha, sabe? Ou de tie-dyezinho todo manchado. E eu acho que isso representa muito o negócio de nuances. Eu acho que aquarela e coisas e manchas, assim, é a representação gráfica de nuance. Eu tenho essa simbologia na minha cabeça. Tem alguma simbologia muito importante na sua cabeça? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui qual seria o significado do seu nome se ele fosse baseado em você. Não do seu nome especificamente, mas de um nome especificamente. Eu vou pensar aqui alguns significados de nomes para pessoas que eu conheço. E se você se sentir representado, fala comigo. Não necessariamente nos comentários, mas me deixe saber. Por exemplo, deixa eu pensar um pouquinho aqui. O aprendiz sombrio. Deixa eu explicar por quê. Aprendiz é praticamente um arquétipo para alguém que está sendo guiado. E é disso que eu acho que essa pessoa precisa. Ela precisa de um guia. E sombrio porque essa pessoa se esconde. Ela esconde seus sentimentos, ela esconde às vezes suas intenções, ela se esconde dentro de si mesmo. Eu tô muito filosófica, meu Deus do céu. Essa pessoa com certeza não tá assistindo isso, não sei por que foi nela que eu pensei, mas só joguei aqui. Se alguém identificar a pessoa também, tá ótimo pra mim. Então, pra ser guiada, pra ser uma pessoa melhor, essa pessoa precisa sair das sombras e se tornar só um aprendiz. Ó. Essa cabeça tá funcionando muito bem, gente. Coração cego. Esse serve para duas pessoas que estão passando por coisas diferentes, mas que não querem ver que isso tá acontecendo, não querem ver como isso tá mexendo com elas. E apesar de já saberem o que precisam ser feitos, não querem fazer. Então, não era pra esse vídeo se tornar uma indireta, mas aconteceu. Eu acho que eu vou parar. No fim das contas, eu escolhi para mim mesma o significado criadora de arco-íris, que representa essa minha paixão, essa minha necessidade por criar, e cores que são nuances, assim como as muitas cores que já passaram pelo meu cabelo.
Então é um nome que acho que combinou super comigo. Já pode comentar aqui todas as coisas que eu pedi pra você comentar, que são o que você achou de Annie with Annie, caso você tenha assistido, o que significaria o seu nome se ele fosse baseado em você, e tinha mais alguma coisa que eu já esqueci também, mas vai estar escrito por aqui. Bom, esse é um ensaio para um novo quadro aqui do canal chamado Aleatoriedades, onde eu compartilho dessa maneira levemente caótica várias reflexões que passaram pela minha cabeça enquanto eu tava com essa câmerazinha ligada. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz uma enquetezinha no Instagram pra saber se vocês queriam ou não esse quadro, e o resultado vai estar aparecendo aqui na tela, porque eu ainda não fiz antes de gravar esse vídeo. Então eu ainda vou fazer, mas pra vocês aí do futuro eu já fiz. Então, querendo ou não, esse vídeo vai ao ar porque ele tá me parecendo muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo. E eu vejo vocês semana que vem. Tchauzinho! Ai, me seguir nas redes sociais.